Apocalipse 21 diz o seguinte: eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que está um amém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Fala comigo, nossa igreja é a noiva. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Agora é forte, hein? Quero ver se tem pentecostal aqui. E Deus lhes enxugará os olhos de toda a lágrima. E a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte das fontes da água da vida. O vencedor, que sou eu e é você? Amém. Herdará essas coisas, somos herdeiros, irmãos. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. Capítulo 22, versículo 1. Então lhe mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Fala comigo, sou curado. Nunca mais haverá qualquer maldição. Amém ou não? Nela haverá e estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e a sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinará pelos séculos dos séculos. Disse-me mais ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Eu, João, sou eu quem ouviu e viu estas coisas. Quando as ouvi, vi, prostrei-me diante do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. E o anjo disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, com os teus irmãos, com esta igreja, e os profetas, e os que guardam as palavras desse livro. Pelo contrário, adora a Deus. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está
próximo. Porque o tempo está próximo. Versículo 12. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão, o presente para mim e para você, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o último e o primeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Versículo 16. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas para as igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu a todo aquele que ouve as palavras desta profecia, deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos deste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida. Verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Muitas vezes, queridos, a gente tem um certo receio de ler o livro de Apocalipse. Eu já ouvi pessoas que disseram assim que tem medo, tem receio de ler o livro de Apocalipse. Mas quero dizer para você que nós temos que ter, como líderes, como homens, como mulheres, precisamos acordar para a realidade. A prioridade é que os líderes da igreja, as pessoas da igreja, precisam grudar na palavra de Deus de tal maneira que a gente possa aprender mais, que a gente possa crescer mais. E muitas vezes, meus irmãos, nós vemos as 7 cartas e nos passa desapercebido. Em outras áreas, a gente lê os 7 selos e pensa que a gente sabe de cor e salteado. Uma das coisas que me deixa muito triste, machuca o meu coração, é que existe uma circunstância no dia de hoje, em que os líderes, as pessoas, abandonaram o primeiro amor. Sabe aquele momento que um dia eu e você levantamos a nossa mão e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida?
Sabe aquele momento que alguém nos chamou e a gente veio e se batizou nas águas? Interessante porque naquele quebra-quebra que vocês fizeram, vocês me falaram que tem diversas fotos, diversos livretos, acho que passaram para a pastora Patrícia já, de coisas que aconteceram há 70 anos atrás, nessa igreja. Coisas que aconteceram há 57 anos atrás. A tenda, a Brigadeiro Galvão, a escola bíblica com os professores da escola bíblica da época, Dona Hermínia Fré, Nancy, e outras que você não teve oportunidade de conhecer. Mas amavam Deus, serviam Deus, tinham prioridade em serem servos. Não sei quantos de vocês se lembram ou conheceram a dona Felícia. O Vladimir, você lembra da Felícia, não? Lembra? A dona Felícia era uma senhorinha, terminava o culto. Ela chegava para mim e falava assim: Davi, eu era um moço apenas, você pode me deixar em casa? Posso, dona Felícia, vai ser um prazer. E ela mancava muito. E ela falava: eu moro aqui, ó, no fim dessa Brigadeiro, e tem uma coisa que eu não consigo andar. Daria para você ir, me levar? Essa rua você tem que entrar de costa. Nem era ré. Eu quero entrar de costa, tem que entrar de costa. Eu ia. Quantas vezes eu fiz isso? Eu penso, meus irmãos, será que eu e você estamos no primeiro amor ainda ou a gente deixou meio de lado? Será que a gente mudou demais os cânticos, os louvores? E às vezes a gente não consegue levantar nossa voz ao céu e dizer: seja bem-vindo, como nós cantamos hoje diversos cânticos: vem, vem. Será que dá medo para a gente falar sobre Apocalipse? Será que a gente está tão importante nos dias de hoje que a gente é mais líder do que servo? Eu tenho essa preocupação, meus irmãos. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que o Senhor cresça. E eu quero abençoar a vida das pessoas. Eu quero fazer com que as pessoas sejam felizes. Me preocupa muito, por exemplo, a gente tem uma festa, tá certo que é uma vez por ano, até tem direito deles fazerem a festa que vão fazer. Mas é triste a gente saber assim: puxa vida, estão fazendo uma festa carnal. Aleluia, que a gente é espiritual. Hoje eu tive o prazer de dar aula na escola bíblica para os jovens e adultos. Eu fiquei muito feliz porque ali eu estava voltando a um passado meu de mais de 30, 40 anos ou mais. Eu podia falar ali, olhando no rosto dos jovens, para que eles pudessem conhecer um pouquinho mais do pastor. É interessante, meus irmãos, que quando eu
me coloquei à disposição. Eu disse há 2, 3 meses atrás, comece a notar que a tua igreja vai estar mudando. Comece a notar que o teu pastor vai estar mudando. E é interessante que uns 4, 5 já chegaram e falaram, nossa, pastor, você está fazendo tal coisa que antes você não fazia. Você está de tal maneira que antes não fazia. Eu não quero mostrar para vocês, meus irmãos. Eu quero ter uma intimidade com Deus mais próxima. Eu quero saber que a hora que acontecer tudo isso que eu falei aqui, que nós lemos, o meu nome já está escrito no livro da vida, e a hora que tocarem as trombetas, eu vou subir e me encontrar com Ele. E eu vou dizer para você que eu não vou estar preocupado se você está subindo ou não. Me perdoe. Porque a minha parte eu estou fazendo. Pregando o Evangelho, dando amor, procurando dizer para a igreja, participe, olha, tem atividades, tem o dia da saúde, tem ensaios do louvor, tem quebração de coisas lá atrás, tem músicos, tem diáconos, glória a Deus, estamos servindo Deus, não estamos em competição, não estamos fazendo com que as pessoas possam participar de disputas políticas originárias, não, a gente está amando o Senhor Jesus, a gente está pegando na mão dEle. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Foi minha aula na escola bíblica hoje. A casa do meu pai é muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for preparar lugar para todos vocês, a Bíblia garante, Jesus garante, eu voltarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. É bíblico. E mesmo sendo bíblico, um ou outro discípulo dizia assim, mas a gente não sabe para onde você vai. A gente não sabe o que você está dizendo. E eram discípulos que andavam com Jesus, lado a lado, 3 anos e meio. E Jesus teve que responder o seguinte, olha, Tiago, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Cristo. Ah, um dia você levantou a tua mão e você veio a Jesus através do Pai. O próprio Filipe chega e pergunta assim, algumas outras perguntas. Pedro, a gente questiona Pedro, a gente questiona outros discípulos. Mas, meu irmão, será que não está a hora da gente questionar a gente mesmo? Será que a gente está mudando? Será que a gente está amadurecendo? Tem tanta briga entre as igrejas evangélicas. Se antes a gente via, por exemplo, igrejas crescendo, a gente vê hoje encrencas, brigas. Às vezes a gente vê gente deixando aqui um espaço para ir para uma outra igreja co-irmã, para participar de outros cultos. O mesmo Deus de lá está aqui. O mesmo Jesus de lá está aqui, passeando nesses corredores, abençoando você. Eu não vou acertar a data do meu aniversário de novo. E desistir. Eu sei que é 27. Mas a idade eu não sei mais. Mas vou dizer para você, eu nunca tive desejo de deixar a minha igreja. Eu nunca deixei de ser quadrangular. Tem problema, tem luta, tem dificuldade, eu estou nem aí. Eu sirvo o meu Deus.
Porque o Jesus que salva, cura, batiza e voltará, está aqui no meio da gente e está mostrado aqui com uma realidade. Pode aplaudir Jesus por isso? Esse é o meu Senhor, esta é a minha igreja. E quantas vezes, meus irmãos, eu pude dizer assim: eu vou ficar nessa igreja até Cristo voltar. Essa igreja eu faço parte. 23 anos como pastor titular dessa igreja. E eu louvo a Deus por isso. Passei dificuldades, passei problemas, passei dores, lágrimas. Quem não passou? Quem não passou dificuldades? Pergunte aí uma hora que você puder, para o teu irmão, para a tua irmã, e diga aí, sofreu muito na igreja? Sofreu muito como cristão? Tem gente que vai chegar e vai chorar dizendo assim: você nem sabe o que eu passei. Só que você está de pé. Como a Bíblia fala, as lágrimas foram enxugadas pelo Senhor Jesus. Um dia parece que você não ia suportar. Hoje na sala de aula, a gente ouviu pelo menos um irmão e outro testemunho do Alex, contando o milagre que Deus fez na vida deles. O Alex, ainda essa semana que passou. O Sérgio, esses dias, por aqui, né? Foi isso que você falou? Milagre! Deus continua fazendo milagre. Ah, pastor, mas eu não vejo mais um cego enxergar. Ora, meu irmão, nós vamos ter vigília, tem atividade, tem dobrar os joelhos, tem os grupos missionários. Sabe o que é grupo missionário? É grupo que faz missões. Agora que um dia Cristo vai voltar, Ele vai. Isso é bíblico. Pode ter absoluta certeza que um dia, como num momento deste, talvez, com ou sem culto, a gente vai ouvir as trombetas, Jesus Cristo vai aparecer entre as nuvens, e como eu disse agora há pouco, eu tenho certeza que eu vou me encontrar com Jesus. Como eu disse agora há pouco, eu não vou ficar muito preocupado, porque eu não vou ter tempo de pensar: ih, o irmão ficou. Eu não sou fofoqueiro. Eu não sou aquele que quer confusão. Eu não vou ficar olhando assim: Alexandre ficou, né? Ninguém. Ah, só foi a Rai, né? Tinha certeza disso. Porque se eu chegar e fazer isso, sabe o que vai acontecer? Na hora que eu estiver entrando, a turma, o Pedrão vai estar falando assim: você estava olhando o outro, você estava olhando a vida do outro, então desce também. Como eu não quero isso, eu não vou ficar olhando a tua vida, vou olhar a minha. Eu estou me preparando para a volta de Cristo. Talvez você possa pensar: pastor, isso não é um culto de terror? Não, não. É um culto da convicção, da certeza que Deus escolheu cada um de nós. Eu separei 3 vídeos para a gente assistir hoje.
Jesus Cristo está voltando. Mais noite ali nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali. Você está ali no meio?